Boa noite, igreja. Como é bom vê-los novamente, presencialmente. Muitos, algum tempo que nós não víamos, estamos vendo novamente hoje. E isso realmente alegra muito o nosso coração, estar mais pertinho dos irmãos. Não tão perto quanto gostaríamos ainda, mas certamente cada vez mais perto. E isso nos deixa muito contentes. Estamos no meio de uma série de mensagens cujo título é Crescimento Constante, Qualidades Surpreendentes. Esse é o desafio para minha vida, o desafio também para a sua, eu tenho certeza. Muitas vezes nós temos que ter paciência para crescermos. O crescimento ele não é constantemente linear no sentido ascendente. Às vezes a gente tem alguns deslizes, tropeços, mas isso faz parte da nossa vida enquanto homem e mulher. Mas o perdedor não é aquele que cai, o perdedor não é aquele que tropeça, o perdedor não é aquele que vacila. O perdedor é aquele que se recusa a se levantar. E o nosso desafio é que mesmo que venhamos a cair 7 vezes, que nós nos levantemos 8 vezes. E o objetivo dessa nossa série é incentivar cada um de nós a se levantar, a andar, a correr, a voar. Esse é o nosso objetivo. Diagnosticar problemas é importante, sem dúvida, mas certamente não cura. O que traz a cura são os medicamentos, são os exercícios, são as dietas. Isso é fundamental. Espiritualmente, o crescimento nunca é passivo, necessária nossa disposição e vontade. Deus toca sempre a campainha, mas sou eu e você que temos que abrir a porta. Ele acende o fogo, arruma a panela, faz o tempero, mas o feijão, quem coloca lá, sou eu e você. E é nessa disposição de colocar o feijão na panela que nós veremos o duro e amargo grão se tornar uma feijoada. O trabalho de Deus é constantemente em parceria conosco. Ele não trabalha sozinho, nós não trabalhamos sozinhos. Deus trabalha junto conosco a fim de nos dar crescimento. E eu queria começar lendo um texto com vocês hoje, que foi onde nós terminamos no domingo passado. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pai, mais uma vez nós queremos colocar tudo o que será dito diante de Ti, que seja de fato para a edificação da Tua igreja, que ninguém
passe por esse culto e saia da mesma forma que entrou, mas ao contrário, que nós venhamos a permitir que Tu nos transformes. Essa é nossa oração, Pai. E que todas as prisões, todas as fortalezas, todos os grilhões venham cair por terra de fato. Que nós possamos ser livres e que não venhamos a impedir o nosso próprio crescimento. Que não venhamos a ser inimigos de nós mesmos, Senhor, mas nossos verdadeiros parceiros, a fim de que possamos galgar novos andares, conquistar novas alturas e qualidades surpreendentes. É como nós oramos por Cristo Jesus. Deus libertou Paulo, Silas, os apóstolos, José, das prisões e deseja também fazer isso conosco. Mas às vezes as prisões de vícios, de hábitos ruins, de costumes arraigados são mais desafiadoras do que as mais fechadas prisões. Mas o que para nós sozinho é difícil, com o auxílio de Deus torna-se possível. Deus é especialista em livrar os seus filhos das prisões. Ele é o grande habeas corpus da humanidade. Ele é a grande carta de alforria espiritual que nós temos. Nós precisamos deixar Deus nos libertar. Não podemos ser filisteus de nós mesmos, não podemos ser inimigos de nós mesmos, mas massa nas mãos de Deus, para que Ele molde de acordo com sua vontade. E o grande desafio para mim e para você é que, não raras vezes, nós preferimos os assentos aos quais já nos acostumamos do que as novidades da libertação. Mesmo que a banqueta esteja dentro de uma prisão escura, muitas vezes o costume faz com que nós venhamos a preferi-la do que aquela que está nas luzes, que não nos é habitual. É escura, mas o costume a deixa conhecida. E isso gera uma espécie de prazer obtuso em cada um de nós. Não podemos nos dar o luxo de regularizar, de legalizar equívocos. E essa é uma arte que todos nós construímos muito bem. Arrumamos desculpas, subterfúgios para os nossos próprios erros, tentando de alguma maneira deixá-lo menos ruins do que eles são de fato. Mentimos muitas vezes para nós mesmos, a fim de colocar um padrão de normalidade naquilo que Deus chamou de irregular. E se os erros são difíceis de serem reconhecidos, os erros habituais, mais ainda. Nós nos acostumamos tanto com determinadas condutas e comportamentos que às vezes não sentimos mais o seu mau odor. As coisas ruins ficam tão costumeiras que nós não observamos mais suas rugas. O cheiro ruim fica tão habitual que não mais nos incomoda. Mas nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, não podemos nos acostumar com o que não presta.
mas ao contrário, temos que permitir que Deus faça as reformas que forem necessárias, para que a gente possa ser cada dia um melhor espelho de Jesus Cristo. Certa vez um homem estava caminhando com um balde contendo 1 quilo de carne podre. E ele andava e o mau cheiro exalado por ele era tão grande que as pessoas se afastavam, iam para o outro lado quando esse homem passava. E o interessante é que ele levava em um braço um balde com essa carne podre e na outra mão um pedaço de pão. Ia circulando e comendo pão com aquela carne e com um semblante de contentamento. O cheiro do apodrecido não mais lhe incomodava. Ao contrário, ele se alimentava do lixo. Certa vez eu estava viajando com Luísa e ficamos em um determinado lugar e acordamos de noite com um cheiro terrível de marisco podre. Mas o cheiro era horrível. Tanto que nós acordamos à noite e comentamos um com o outro acerca desse mau cheiro. Acordamos pela manhã e não sentimos mais aquele aroma desagradável. Mas não porque não houvesse mais o cheiro ruim, mas porque nós nos acostumamos com ele. Nós não podemos nos dar o luxo de nos acostumarmos com as nossas próprias lixeiras. Mas temos que nos abrir completamente para a reforma de Deus, para a reformulação que Ele deseja fazer, a fim de que sejamos como Ele quer, gostaria que nós fôssemos. Nós devemos rumar em direção ao crescimento constante, ao caminho ascendente, ao desenvolvimento contínuo, para termos qualidades surpreendentes. Queria convidar você também a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso também de número 26. Ezequiel 36, verso 26. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Esse foi o primeiro transplante de coração feito na história da humanidade. Muito antes de Christian Barnard ter feito o seu transplante, Deus já desejava fazer essa mudança no coração humano, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O coração de pedra é aquele coração impenetrável. Se nós pegarmos uma pedra e jogarmos em um rio, se depois pegarmos essa mesma pedra e quebrarmos ela, o interior estará seco, porque ela não permitiu que a umidade entrasse. E às vezes nossos corações parecem de pedra também. Nós nos fechamos para a transformação que Deus quer fazer. Às vezes a umidade fica somente na superfície, mas ela não adentra no núcleo, no conteúdo
da nossa alma. E o nosso desafio, o meu desafio, é permitir que Deus faça o transplante, que Deus tire esse órgão empedernido, esse órgão rochoso, esse órgão blindado, e coloque um outro macio, moldável, maleável, sensível. Nós devemos ser como uma esponja, que é completamente diferente da pedra. Quando colocamos a esponja dentro de um ambiente molhado, dentro de uma bacia, dentro de um rio, dentro de uma piscina, essa esponja absorve a umidade. Ela fica completamente úmida. E assim deve ser o nosso coração. Devemos permitir que a umidade de Deus penetre dentro de nós, a fim de que não sejamos como temos sido. Nós não podemos ser como temos sido. Nós devemos crescer nas mais variadas dimensões. Esse é o nosso desafio. O coração de carne é como esta esponja, deixa-se umidificar. No coração de carne, a palavra entra, transforma e reforma. Para crescermos de fato, devemos permitir essa transformação de Deus. Precisamos orar pedindo que Ele modifique a raiz das nossas vidas. Não somente as dermes e epidermes, não somente o que está de superficial, mas o que está no núcleo, o nosso coração. Para a vida abundante não basta mudanças rasteiras. Podemos continuar a ser os mesmos, mas não é sendo os mesmos que nós iremos glorificar a Deus. Mas quando nós nos transformamos cada dia mais em semelhança ao Senhor. Esse é o nosso desafio, esse é o seu desafio, é o meu desafio. Coríntios capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu: Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Palavra dura do apóstolo Paulo para uma igreja infantil, para uma igreja imatura. A igreja de Corinto, que era uma igreja hiperdotada de dons, mas hipodotada de maturidade. E que nem de longe nós venhamos a imitar a igreja de Corinto, que recebeu uma repreensão dura do apóstolo Paulo, porque era uma igreja infantil, uma igreja de crianças espirituais. Paulo fala nesta carta acerca de 3 tipos de pessoas: as naturais, as espirituais e as carnais. A primeira está no verso 14 do capítulo 2, que eu vou ler com você, que diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Esse é o primeiro tipo de pessoa que o apóstolo Paulo ele elenca na sua carta aos Coríntios. A pessoa natural é aquela que não é cristã, aquela que não se converteu ainda, aquela que está distante do Evangelho, aquela que não se tornou filha de Deus ainda, é uma criatura. Essas não têm a ver conosco que somos convertidos. Mas, no capítulo que nós lemos,
3, verso 1, Paulo fala acerca de 2 tipos de cristãos. Aqui não são mais não cristãos, mas agora são crentes. Agora dizem respeito a nós mesmos. Ele diz que não vos pude falar como a pessoas espirituais, ou seja, existem pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Existem também pessoas carnais. Aqueles espirituais não são como as pessoas carnais, que são cristãs, porque ele mesmo fala, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo, ou seja, elas estão em Cristo, mas são como crianças. Precisamos, então, ter o cuidado de não sermos crianças espirituais, mas homem adulto, maduro espiritualmente, se quisermos, de fato, glorificar a Deus. As crianças espirituais, as pessoas carnais, não glorificam a Deus como poderiam. Deus não se agrada, Deus desejava mais dele e dela. Cristão sem galardão, ou com pouco. Cristãos carnais, infantis. O desejo de Deus é que nem de longe, irmãos, nós venhamos a repetir ações infantis que aqueles irmãos de Corinto estavam adotando. Mas que sejamos cristãos caminhando de maturidade em maturidade, adultos na fé, vencendo a cada dia o nosso quinhão de infantilidade. E se nós observarmos bem, temos, vez por outra, ações que se parecem com ações de criança de fato. Mas não podemos regularizar esse tipo de comportamento. Não podemos achar que está tudo bem. Não podemos achar que somos assim mesmo. Não. Que possamos amadurecer tudo que há de criança em nós. Tudo que há de criança em nós precisa ser amadurecido. É verdade que algumas passagens das Escrituras elogiam as crianças. Mateus capítulo 18, verso 3 e 5 diz assim: E disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior no reino do céu. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. O que Jesus está exaltando ali era a característica de humildade da criança. Há características nobres nas crianças, mas também há características que não são meritosas, características ruins, características que precisam ser transformadas. Há virtudes, mas há também adjetivos negativos para as crianças. Quem nunca viu uma criança reclamando? Você deu um chocolate para ela e não me deu um. Você convidou ele para a sua casa e não me chamou. Eu pedi e você não fez. A bola é minha. Assim eu não brinco mais. Meu carrinho é melhor que o seu feio. E o que as crianças colocam na boca? Melhor a gente não comentar sobre esse ponto. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos, mais ou menos, eu estava na casa de minha avó com um fósforo na mão. E eu riscava o fósforo no quarto dela e encostava o palito aceso perto da cortina de voal dela. E aí ela entrou no quarto desesperada ao ver aquela situação e gritou: Menino, o que é que você está fazendo? Eu disse: Vó,
Estou querendo ver se pega fogo. Comportamentos infantis. Queria ver se pega fogo. Vamos dizer não às nossas infantilidades, irmãos. Vamos permitir que Deus nos dê crescimento. Existe na psicologia uma suposta síndrome conhecida como síndrome de Peter Pan. Adultos que não se dão conta que cresceram e querem permanecer na infância. Nós não podemos ser uma igreja como a de Corinto, uma igreja peterpanizada, mas ao contrário, precisamos permitir que Deus nos dê maturidade nas mais variadas dimensões de nossas vidas. Deus, ele anseia pelo nosso crescimento. Nós não podemos ficar pessoas infantis na fé. Devemos dizer não ao espírito de Peter Pan que deseja nos contaminar. Nós não estamos prontos, não estamos terminados, estamos em processo de crescimento. Não impeça o seu crescimento. Porque muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Nós podemos fazer males terríveis em nós mesmos. E um dos males que podemos fazer é impedir que Deus realize a sua obra em nós. Dizer não ao crescimento. Dizer não ao amadurecimento. Que possamos ser, como nós sempre temos dito, a melhor versão de nós mesmos. Que a cada novo dia Deus faça de nós uma nova edição, retificando as palavrinhas erradas, retificando aquilo que não está nos seus devidos lugares, mudando as conjugações equivocadas, a fim de que nós possamos crescer, melhorar. Para termos uma qualidade surpreendente, nós precisamos de um crescimento constante. Você está disposto a crescer, a ser melhor? Ou talvez a manutenção baste? Ou talvez o medo da luz impeça? Nós não podemos ser cristãos sem coragem. Precisamos encarar a luz. Deus, ele às vezes caminha com a lanterna nos escuros da nossa alma para mostrar onde nós precisamos mudar, o que precisamos transformar. Mas sabe o que muitas vezes a gente faz? A gente pega um extintor de incêndio, coloca no coração e sai disparando nas luzes que Deus traz. Porque a gente não quer ver os nossos problemas, os nossos erros. Para ver os nossos erros é preciso coragem. Coragem. E o desafio que eu quero trazer para cada um de nós essa noite é o desafio de crescermos, de encararmos nossas próprias lixeiras pessoais e abrirmos para que Deus a queime, a fim de que Ele seja glorificado, porque quando nós cumprimos a proposta de Deus de sermos semelhantes a Ele, nós estamos glorificando o nome dEle. E nós só seremos semelhantes a Deus se deixarmos que Ele nos transforme. Não que nos mantenha onde nós estamos. Não que a gente fique no padrão que já alcançamos, mas que a gente tenha crescimento constante. Crescimento constante. Ele é o grande oleiro, nós somos os pequenos barros. Não nos evitemos das mãos do oleiro. Não fujamos do seu molde, mas que a gente possa realmente dizer: Pai, mesmo sem vontade, eu estou aqui para ser moldado.
eu não quero ser moldado, mas eu serei moldado por ti. Eu prefiro o meu conforto, eu prefiro onde eu estou, eu prefiro onde eu me assento, eu prefiro o que eu já me acostumei, eu prefiro a prisão escura que eu já conheço, do que as novidades dos novos horizontes que ainda não fui apresentado. Mas o que Deus deseja é que a gente voe, encare os horizontes para sermos melhores. Porque sendo melhores, além de glorificar a Deus, nós teremos a abundância de vida que Ele tem preparado para nós. Nós iremos ser verdadeiramente como deveríamos. Isaías capítulo 64, verso 8, diz assim: mas agora Tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Deus nos tem nas mãos como tem o oleiro seus barros. Que tipo de barro temos sido? Eu fiz uma pesquisa e detectei que há 200 tipos de barros. 200 tipos. Mas somente 8 são adequados para o oleiro. Porque somente 8 aguenta a roda, aguenta a mão do artesão. Somente 8 são capazes de se movimentar internamente. Somente 8 têm ligas flexíveis que se permitem assumir a forma que o oleiro deseja. Somente 8 têm a elasticidade e resistência necessária à roda do oleiro. Que tipo de vaso queremos ser? Que tipo de barro temos sido? E vasos de honra precisam de barros dispostos a serem moldados. O processo da fabricação do vaso é interessante, tem muito a ver com a nossa vida espiritual. O processo de fabricação é mais ou menos assim. O primeiro é a extração do barro. O oleiro extrai o barro e seleciona. Há barros que vão para o lixo, não servem, não são moldáveis, não tem elasticidade, não tem resistência. Esses não servem para o oleiro, eles são descartados. Aí quando o oleiro ele percebe que o barro é bom, ele então começa seu trabalho. O segundo passo é peneirar o barro. Ali o oleiro então ele vai tirando as pedrinhas, as raízes que estão misturadas ao barro, os galhos secos e a areia. Ele vai tirando, ele vai purificando. Você acha que tem uma coisa parecida com a nossa vida espiritual também? É isso que Deus quer fazer. Se nós somos vasos de honra, se nós somos barro de honra, Deus vai catar os galinhos secos, as pedrinhas, as areias que não são adequadas para a formação do vaso. Ele vai trabalhar no barro. Ele vai trabalhar em mim e em você. Mas sabe o que a gente faz muitas vezes? Quando Deus quer tirar uma pedrinha, o barro ganha mãos e avança na mão de Deus e impede que tire. Essa pedrinha não, Deus, por favor. Eu me relaciono com ela há tantos anos. Eu já me acostumei com essa pedrinha aqui. Não faça isso. Deus, ele não vai cortar sua mão. Deus simplesmente vai deixar a pedrinha.
Quando nós tivermos essa disposição de avançar sobre as mãos de Deus para que Ele não cate as pedrinhas, eu quero desafiar você a fazer uma oração. Orar: Senhor, eu quero que minha pedrinha continue no mesmo lugar, mas eu te autorizo a tirá-la, mesmo contra a minha vontade. Os galhos secos que estão reunidos comigo, eu não quero que o Senhor tire, eu quero continuar com eles, mas eu peço, Deus, que o Senhor tire mesmo contra a minha vontade. Essa é a nossa oração. Essa deve ser a nossa oração. Aí, nós estamos dando autorização para Deus realizar de uma forma ou de outra, porque Ele sabe o desejo interno nosso. Depois que Ele faz essa peneirada, o terceiro passo que o oleiro ele utiliza para fazer o vaso é amassar o barro. Aquilo que antes era seco e duro, agora é umedecido com água. Depois o oleiro pisa e amassa o barro. E no processo de amassar aparecem mais sujeirinhas, que o oleiro então ele vai tirando de novo. E novamente, não se engane, o nosso barro criará mãos para impedir a ação do oleiro. E a mesma oração nós devemos repetir: Pai, eu não quero que essa sujeirinha saia, mas eu permito que o Senhor faça. Eu permito que o Senhor faça. O quarto momento é o momento da curtição. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período, o oxigênio é extraído, ou a bolha de ar, para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. Às vezes, na nossa vida espiritual, parece acontecer algo semelhante. Nós passamos por provas, por desertos, por lutas. Parece que falta oxigênio, força, energia para a gente, mas isso faz parte do trabalhar de Deus. Isso faz parte do processo de criação de Deus. Isso faz parte da tela que Deus está querendo que sua vida se transforme. Isso faz parte do modelo que Ele quer dar a você. Às vezes nós passamos por lutas, por provações, para que nós possamos crescer e ser completamente moldável por Deus. O quinto processo é a moldagem do barro. O oleiro coloca sobre as rodas e vai amassando para dar forma. E aqui então a nossa mãozinha de novo surge no meio do barro, dizendo: Senhor, não é essa forma que eu desejo. Eu queria a outra forma. Olha aquela forma ali tão atraente. Olha aquele jeito ali. É aquela forma que eu quero aqueles dons, eu quero aquela vocação, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a massa, o barro, não é quem escolhe a sua própria forma. Quem escolhe a forma, o jeito, é o oleiro. É Ele que vai dar forma que quiser para o nosso barro. Nós não devemos olhar para os outros vasos, devemos olhar para nós e dizer: Senhor, obrigado porque eu tenho a minha forma. Obrigado porque o Senhor me fez de um jeito completamente diferente, mas de um jeito que o agrada, do jeito que o Senhor sonhou para mim. E é com o meu jeitão, é com a minha vocação, é com o meu talento que eu quero ser o melhor vaso possível. Não igual ao outro, não de acordo com a forma que eu idealizei, mas com a forma que eu fui idealizado. Ele é o Senhor da nossa vida, amado. Ele é o dono do barro. Ele é quem faz, quem opera, quem produz.
quem ajeita, quem corta, quem molda, quem pole, é Ele. Depois que o vaso fica pronto, a moldagem é acabada, então o oleiro coloca no vento para enxugar. Vento. Os ventos da vida nos enxugam. Os ventos da vida nos endurecem para que nós tomemos forma. Os ventos são parte integrante dos cristãos. Desde os apóstolos até nós, hoje em dia, enfrentamos ventos. Enfrentamos tempestades temporais. Mas o vento, ele tem um objetivo. O vento é para secar. Se o vaso de barro não seca, ele amolece, ele desformata, ele perde a forma, o brilho, ele não aguenta a pressão. E para aguentar a pressão da vida, nós precisamos, muitas vezes, de muito vento. Quando o ventilador da vida soprar sobre seu barro, não se atemorize, não se desespere. Você está ficando mais forte, você está ficando mais bonito, você está ficando preparada para ser utilizado por Deus. Depois que o vaso está seco, então, finalmente, o oleiro acende a fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com a temperatura altíssima. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica resistente. O vaso está pronto. O vaso está pronto. Mas passou por um processo de muita transformação e perdas. O barro que tinha galho agora já não tem, que tinha pedra agora já não tem, que era mole agora está duro, que era sem forma agora está modelado, que não servia para nada agora está servindo para ter em seu conteúdo água, para abrigar determinados utensílios. O vaso está pronto para ser utilizado, mas passou por um processo de moldagem. O nosso desejo e oração é que não venhamos a correr do oleiro, que não venhamos a dispensar o seu trabalho, que não venhamos a dizer não ao seu modelo, a fim de que sejamos vasos de honra, vasos de honra. Crescimento constante para termos qualidades surpreendentes. Você deseja ter qualidades surpreendentes? Eu desejo. Eu quero crer que você também.